Olá, eu sou o Carlos Oliveira e você está no canal Teologia com Carlos Oliveira. E nesta oportunidade, nós vamos aprender algumas coisas interessantes acerca da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite a oportunidade, se inscreva aqui em nosso canal, ative as notificações e compartilhe não somente essa, mas as outras mensagens que a gente tem aqui em nosso canal. E nessa oportunidade, eu quero levar até vocês, tirar, no caso, uma dúvida ou esclarecer uma questão que algumas pessoas elas não chegaram ao entendimento do porquê teve que ser com essa idade. E eu me refiro à idade que Jesus iniciou o seu ministério público, que todos nós sabemos, isso sim, que se iniciou com os seus 30 anos de idade. E a pergunta que fica é: por que 30 anos de idade? Por que não 35, ou 25, ou 40 anos de idade? Por que Jesus começou seu ministério público com 30 anos de idade? Parece, né, algo interessante, algo simples, e que de fato é. E a sua resposta está na palavra de Deus e tem uma razão, um porquê 30 anos de idade, segundo, já adiantando para vocês que nos acompanham, a lei que estabelecia que essa seria a idade ideal. Se nós abrirmos as nossas Bíblias aí, se você que estiver nos acompanhando e puder, no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3 e no verso de número 23, nos diz assim: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Então nós aprendemos aqui que Jesus começou de fato o seu ministério com 30 anos de idade. Está registrado aqui. Isso todos sabem. Todos nós sabemos que com 30 anos Jesus iniciou o seu ministério. Agora, como ficou a pergunta, né? Por que 30 anos de idade? Por que não antes? Por que não depois? Existe uma resposta para essa questão? Eu digo a você que sim, e está na palavra de Deus. Se nós observarmos no livro de Números no livro, é o quarto livro, né? Você vai conseguir lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. O quarto livro, lá em Números, no capítulo 4 e nos versículos 1, 2 e 3, olha o que diz lá no livro. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. A resposta do porquê Jesus começou seu ministério com 30 anos, seu ministério público, a resposta está aqui. Aqui nós observamos que Deus traz a Moisés e Arão, determina a Moisés e Arão que a idade para que os filhos de Levi exercessem as funções na tenda da congregação fosse a partir dos 30 anos de idade. A questão é, Jesus não era da tribo de Levi, certo? Jesus, ele é da tribo, da descendência de Judá. Só que este relato de Números, ele traz não só uma lei de início de serviço, restringindo apenas a tribo de Levi, mas sim foi transmitido para todos os judeus de modo geral. Uma outra coisa importante que temos que ter em mente é que essa daqui não é a única idade. Se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos perceber que lá em Esdras, no capítulo 3, a partir do verso 8, a idade que os judeus trabalhavam na reconstrução dos muros do templo era de 20 anos de idade. Se nós observarmos isso, nós vamos perceber o que está escrito no livro de Esdras, lá no capítulo 3, se você puder nos acompanhar aí, Esdras, capítulo de número 3, e o verso de número 8, Esdras 3:8, que nos diz o seguinte, veja só que interessante. Então, cadê? Deixa eu ver se é isso mesmo. Esdras
capítulo 3, versículo de número 8. Isso, é isso mesmo. Esdras, capítulo 3, versículo de número 8. Olha só que interessante. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, lembre aí, levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para serem os superintendentes da obra. Ou seja, aqui em Esdras, nós já percebemos que foi da idade de 20 anos para cima. Só que não somente tem essa idade de 20 anos para cima. Se nós verificarmos aqui no livro de Números ainda, vamos voltar lá em Números, livro de Números, no capítulo de número 8. Números, capítulo de número 8. E o verso de número 24, que está escrito do seguinte modo: isto é o que toca aos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação. Então percebem aí que nós encontramos três idades: 20 anos, 25 anos e 30 anos. Agora, então Jesus poderia ter começado com 20 anos, não poderia? Não poderia. Jesus então poderia começar com 25? Poderia começar com 25? Também não poderia. A idade que Jesus tinha que começar era de fato 30 anos de idade. Mas por que 30 anos de idade e não 20 e não 25? Se nós lermos o texto com cuidado, nós vamos perceber que tanto aquele de 20 anos como aquele de 25 anos, que começavam no ministério aos 20 e aos 25 anos, eles tinham funções específicas. Ou seja, com 20 anos eram aqueles que iriam ser os superintendentes, os fiscais da obra. Aqueles que iniciavam com 25 anos seriam como se fossem auxiliares, aqueles que fossem aprendizes, para que aqueles de 30 anos tivessem mais possibilidade de executar de forma integral o seu ministério. Percebeu? Os de 20 anos, na leitura que nós fizemos, eles eram levantados a partir de 20 anos, mas com uma função específica. Aqueles com 25 anos, também com uma função específica. Porém, aqueles que exerciam o ministério com 30 anos para cima, eles serviam de forma integral todas as funções do tabernáculo ou da tenda da congregação. E o que isso significa então? Ok, entendi o porquê Jesus começou seu ministério com 30 anos. E aplicando para nós, o que nós podemos aprender com isso? O que nós temos que ter em mente não é a questão da idade somente, mas a questão da sua maturidade, do ápice da sua maturidade, do ápice do seu preparo. Nós percebemos ainda mais no meio evangélico crianças que não têm nenhuma experiência de vida, nenhum preparo para a vida, e isso eu não estou dizendo que essas pessoas, que essas crianças não podem ser usadas por Deus, claro que pode. Deus usa como quer, da forma que quer e quem Ele quer. Mas, dentro de um senso comum, principalmente no exercício ministerial, muitos que estão exercendo o ministério não têm maturidade alguma para o exercício da sua função. Se o próprio Jesus foi exemplo para nós de aguardar aos 30 anos para executar de forma integral o seu ministério, por que muitos de nós estão se apressando para se dedicar integralmente ao ministério sem nenhum tipo de preparo? Jovens de 15, 18, 20, que não têm nenhum tipo de formação intelectual, espiritual, emocional, profissional também, mas entendem que estão preparados para o santo ministério. Será que estão mesmo? Isso deve ser aplicado para os nossos dias. Muitos jovens estão se perdendo aí, achando que o ministério é uma coisa comum e simples de ser executada,
e estão pulando, queimando etapas e não fazendo um ministério com integridade, um ministério com seriedade, um ministério com valores que agradam a Deus. Se o próprio Jesus teve que aguardar os 30 anos para chegar numa maturidade plena para iniciar o seu ministério, então por que nós não podemos agir do mesmo modo? E aguardar o momento da maturidade para que possamos exercer com total responsabilidade aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Em Cristo, nada é por acaso. Então, se hoje você aprendeu por que Jesus começou seu ministério com 30 anos, então que nós possamos também, do mesmo modo, levar em consideração este exemplo, aplicando em nossa vida e entender que tudo tem um tempo certo, uma maturidade certa para nós iniciarmos, podemos assim dizer, os projetos e os planos de Deus em nossa vida. Que Deus te abençoe e até a próxima.